Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Arte de Vencer, um podcast que visa trazer histórias inspiradoras, o melhor conteúdo para o seu crescimento pessoal e profissional. Antes de apresentar uma super convidada que eu trouxe hoje para bater um papo com a gente, eu quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso grande patrocinador deste podcast. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos. Então, você sabia que uma a cada 10 pessoas no Brasil sofre de algum problema auditivo? E que uma a cada 3 pessoas acima de 60 anos também sofre desse problema? Se você desconfia que tem um problema auditivo, entra no site www.espaçodaudição.com.br. Nós temos uma rede credenciada com mais de 600 lojas em todo o Brasil. É só agendar um horário, marcar um horário, conversar com os especialistas e tirar todas as suas dúvidas a respeito. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Raquel Rodrigues, uma empresária que está há mais de 20 anos na área de cosméticos e produtos naturais, formada em administração de empresas e também em farmácia, CEO da Natumaster. Seja muito bem-vinda, Raquel. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por poder aqui representar o empreendedorismo feminino. Para mim é uma grande satisfação, estou feliz por ser a primeira mulher a Muito estar legal. aqui no teu podcast, e é muito bom a gente poder inspirar outras mulheres e outras pessoas também a empreender. E você é uma pessoa muito ocupada, então eu agradeço bastante a sua presença aqui hoje e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Tenho certeza. Mas conta pra gente um pouquinho a sua trajetória, como você entrou nesse segmento, como você se tornou CEO da Natumaster, conta um pouquinho essa trajetória. Bom, eu comecei a trabalhar com a minha irmã, na verdade. A minha irmã, ela saiu de uma empresa e montou uma pequena distribuição, um pequeno setor de vendas dentro da casa dela, na sala da casa dela, onde ela trabalhava sozinha. Nessa ocasião, eu tinha 17 para 18 anos, então era bem nova, estava entrando na faculdade ainda em administração, e ela falou para mim, olha, vem trabalhar comigo. Nesse momento, eu trabalhava em vendas de revistas da Editora Abril. E ali ela falou, vem trabalhar comigo, porque eu tenho certeza, o que você ganha aí, você vai ganhar aqui também, você me ajuda. E ela já trabalhava com a linha de suplementação alimentar. Então eram suplementos para qualidade de vida, saúde. E assim eu comecei com ela. Ela fazia o anúncio através de rádio. Então ela falava no rádio sobre o produto, a ligação entrava naquela ocasião e eu vendia. E éramos só nós duas, na sala da casa dela. E no decorrer dos anos, a cada 2, 3 anos, a gente aumentava um pouquinho. Então a gente saiu da casa dela com uns 2 anos, fomos para uma sala de 30 metros quadrados e contratamos uma pessoa. E ali, de uma foram para 2 e cada vez a gente ia aumentando. Eu sempre falo, o empreendedorismo, talvez a grande chave é a gente crescer aos poucos, porque quando a gente cresce aos poucos, tem tempo da gente corrigir os problemas que surgem, né? Porque quando você dá um salto muito grande, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer essas correções. E ali a quebra também é muito intensa. E a gente foi crescendo aos poucos, mudando de espaço, aumentando a linha de produtos, aumentando a quantidade de colaboradores, até que a gente chegou em um espaço de 500 metros quadrados, com aproximadamente uns 150 colaboradores vendedores. E esta é mais ou menos a nossa trajetória, e no meio do caminho eu também fui me especializando, aí eu fui fazer farmácia, tudo isto, o crescimento da empresa e o crescimento também técnico, foi junto, né? Sim, e a Natumaster é uma empresa que tem diversos produtos, mas você acabou focando muito em um nicho de mercado, que é um produto que a gente pode até ver, e você pode falar um pouquinho, que é um produto para queda de cabelo. Exatamente. Eu achei muito interessante isso, porque hoje em dia você pegar um produto e apostar nele é uma coisa muito difícil, principalmente com grandes empresas. Sim. Várias empresas hoje investem nesse tipo de segmento. O que te levou a trazer esse produto como produto principal, como carro-chefe do seu negócio, e os desafios, né, de uma concorrência extremamente elevada? Poderia contar aqui uma história muito linda, mas na verdade foram os acasos que me levaram até este produto. A primeira situação foi que a minha irmã ela teve um câncer de mama e eu estava com ela quando ela recebeu o diagnóstico. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela fez várias perguntas e ela estava até bem. Quando ela fez a pergunta, vou perder os meus cabelos? O médico falou, vai. Foi o momento que ela desabou. E ali aquela imagem ficou muito forte para mim, ficou muito presente. 2, 3 anos depois, eu
tinha um produto que nós trabalhávamos que era um produto para pele, que usava um ativo que vinha da abelha. Só que para retirar esse ativo, mata-se a abelha para retirar o ativo dela. E a Anvisa proibiu o produto, a gente não poderia mais trabalhar, e nós tínhamos várias mídias que já tínhamos comprado. Então, vários veículos de comunicação com muitas mídias compradas, e ali o dilema, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos mais o produto, nós temos mídia, nós temos equipe, nós temos uma estrutura de empresa pronta para isso, qual que vai ser a solução? Uma dessas empresas, uma dessas agências que nos atendiam indicou um fornecedor. Falou, olha, eu tenho um produto que eu acho que vai te interessar. É um produto diferente, é um ativo inovador. Não existe esse ativo, não existe essa composição dentro do mercado. E eu vou te apresentar esse fornecedor. Quando ele chega para mim, ele traz o ativo para queda capilar. Naquele momento, foi um gatilho muito forte na minha cabeça, porque me veio aquela memória muito presente. E ali eu falei, não, realmente, eu acho que talvez essa seja a minha vocação, eu preciso trabalhar com esse tipo de produto. O universo conspirou, então. O universo conspirou. O universo conspirou. E ali, por isso que eu falo, né? Não existe nenhum problema que seja a maior tragédia. Era um problema, sim, mas que abriu uma grande oportunidade. Por isso que a gente não pode reclamar. Às vezes a gente reclama de um problema que surge, e muitas vezes esse problema que surge aí na tua vida é a grande oportunidade para você mudar a rota e alcançar espaços muito maiores. E ali, com esse ativo, a gente mudou a formulação, porque ali eu já tinha formação, já era farmacêutica, mudamos a formulação, trouxemos novos ativos, uma composição diferente, uma embalagem diferente, e lançamos, em 2015 para 2016, nós lançamos o NatoCap, que desde o seu lançamento foi um enorme sucesso. E ainda para facilitar o universo ainda contribuindo, a gente teve uma situação crítica no mundo, que era a situação do Covid, porém, o Covid, ele causa muita queda de cabelo. E esta queda de cabelo ainda intensificou mais ainda as nossas vendas. Então, a gente acabou entrando no momento certo e a empresa acabou crescendo muito em um período que foi um período muito complexo para a maioria das empresas no mundo. Uma coisa que você comentou comigo é que nos últimos 5 anos, mesmo com a pandemia, o faturamento da sua empresa cresceu 5 vezes mais. Isso foi muito em função das consequências da pandemia, do Covid mesmo, ou porque as pessoas estavam mais em casa, a autoestima baixou e as pessoas se olhavam mais no espelho, paravam um pouco mais? Como é que foi isso? 2 fatores. Quando iniciou a pandemia, as pessoas pararam de sair, ninguém pode sair, e havia o quê? Um volume maior de pessoas na frente da televisão. Onde nós estávamos? Na frente da televisão. Então, nós estávamos anunciando constantemente na televisão. Quando começa a pandemia, eu tinha 6 meses antes, eu sou muito apaixonada por tecnologia, então tudo que é novo eu acabo testando na empresa, e 6 meses antes do início da pandemia, eu testei um sistema de home office. Esse sistema, vários consultores trabalhando em várias partes do mundo, e nós ficamos 3 meses com esse contrato e o retorno financeiro não foi positivo, então nós cancelamos, mas a estrutura era nossa, a estrutura ficou. 6 meses depois vem a pandemia. Com a pandemia, nós colocamos todos os nossos profissionais para trabalhar em casa, porque nós já tínhamos o sistema. Contudo, todos os meus concorrentes não tinham. Então, todos os meus concorrentes tiraram as ações de merchandising e não tinham como atender, porque não tinham equipe para atender, e eu intensifiquei a minha mídia. Então, eu dobrei a quantidade de anúncios nesse período e os meus concorrentes saíram. Então, eu tive uma concorrência menor, eu tinha um cliente na frente da televisão o tempo inteiro, sem ter onde gastar o dinheiro dele, porque tudo bem, muita gente perdeu o emprego, mas tem muita gente que também tem o dinheiro, que era aposentado, que tinha o recurso, então muita gente com dinheiro sem ter onde gastar. Então, nós tínhamos ali um conjunto de situações que foram muito favoráveis, mas esse conjunto de ações, eles só foram favoráveis e nós chegamos a esse resultado porque nós tínhamos toda uma estrutura pronta, porque se a gente não tivesse, Cláudio, de nada iria adiantar, como a maioria dos meus concorrentes que tiveram que recuar. Sem dúvida, eu acho que isso afetou tanto a parte de produtiva das empresas, mas também existe uma reação natural das empresas, no momento da crise, tira o pé do marketing, é a primeira coisa, né? E você fez exatamente o contrário. Então, até com a saída da grade de outras empresas, com a concorrência menor, talvez até os preços ficaram
competitivos e Sem você dúvida. acreditou naquilo e foi um grande sucesso. É difícil, porque quem é empreendedor, você tem o medo, e agora eu vou arriscar tudo. E eu lembro que eu estava até porque eu fui com a minha mãe, a gente tirou a minha mãe de São Paulo, porque o medo era com os idosos, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu estava fazendo uma caminhada com a minha mãe, e eu falei, mãe, eu vou fazer algo agora, que se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, Vai dar muito vai dar errado. muito errado. Porque assim, eu dobrei a quantidade de mídia, então assim, eu tinha um risco muito grande. E para quem anuncia em televisão sabe, os custos são muito altos. Sim. Então, em um mês, eu posso perder uma casa, no segundo, a segunda e acabou. Você perde todo o seu patrimônio em pouquíssimo tempo. Então, a gente realmente ali foi talvez uma inspiração. Eu confiava, né? Eu confio muito na minha equipe, no time. Então, ali, Cláudio, eu acho que foi o momento que nós realmente nos unimos como um time. Porque ali todo mundo também teve que acreditar, porque tá todo mundo com medo, não se sabe o que vai acontecer, aquela insegurança. Meu Deus, será que alguém vai ter o Covid? Será que alguém vai morrer da minha família? Então, todos os colaboradores com muito medo, e nós nos unimos como um time, e eles acreditaram muito naquilo que eu propus naquele momento, abraçaram a ideia e fizeram a melhor entrega. Então, o medo não foi suficiente para me parar naquele momento. Sim. Toda crise gera oportunidades, né? Sim, No meu segmento de aparelhos auditivos também foi bem interessante, porque com a questão do uso da máscara, as pessoas começaram a perceber que elas tinham um problema auditivo, porque perdeu o apoio do visual, da leitura labial, e aí que você tem que se fazer presente, né? sim. Você trazer a solução naquele momento que existe aquela necessidade. Então, é fundamental todas as empresas encararem as crises como grandes oportunidades, porque sempre vai existir, Sempre. né? Sempre enquanto muitos choram, outros estão vendendo lenço. Exato. Não tenha dúvida disso. Então, acontece que a gente precisa estar preparado. Porque em muitos momentos você acha que você é tão bom naquilo que você faz e que está tudo fluindo muito bem, ou que você acha que aquilo é o seu limite, que você acaba se paralisando, né? Você só faz aquilo, e aí quando vem uma crise, você não está pronto nem preparado. Exato. Então, é a gente sempre anteceder a um movimento, anteceder a uma situação. Às vezes pode ser o destino que faça isso. Eu investi em um sistema home office sem nenhuma pretensão, né? Então, foi realmente uma possibilidade ali que me surgiu, mas que não foi premeditado, não foi estrategiado da forma que eu imaginava que ia ser. Ninguém imaginava que ia acontecer uma situação dessa. Em janeiro, eu tive um contato com um amigo que é um investidor da Bolsa. Ele falou, Raquel, vai acontecer um movimento, tá acontecendo um movimento estranho na China, então se prepara. Então, quando ele falou para mim, se prepara, isso em janeiro, eu falei, opa, a gente precisa entender que vai acontecer um movimento. Mas ninguém imaginava que seria um movimento naquela proporção. Uhum. Mas eu já sabia que haveria um movimento que poderia causar grandes problemas mundiais. E como foi essa virada de chave? Porque você comentou que na época com a sua irmã vocês anunciavam em rádio, Sim. tinha um bom retorno. Em que momento veio assim, precisamos ir para a televisão? E ter a coragem de fazer esse investimento também. Como é que foi isso? Com a saída da minha irmã da empresa, eu entendi que naquele momento haveria necessidade de dar um passo maior. Dentro do meu segmento, como qualquer outro segmento, a gente tem o momento da vaca leiteira. Então, você tem um momento que você lança o produto, que você está com o produto em auge, e esse produto cai. E no nosso caso, a gente começou a ver que o rádio já não tinha mais a mesma penetração, porque você tem outros veículos de comunicação. E ali surgiram algumas oportunidades comerciais. Então, oportunidades interessantes financeiras que eu falei, olha, talvez valha a pena a gente arriscar aqui. Só que a nossa entrada na televisão exigia um esforço diferente. Por isso que ali foi quando eu comecei eu mesma a falar sobre os produtos. Porque eu também percebi que eu, que conhecia muito bem o produto, que conhecia especificamente de forma técnica, comercial,
eu era a melhor vendedora do produto. E foi quando eu efetivamente comecei a falar. A situação de ter migrado, essa mudança de segmento, como hoje a gente também vê em outra mudança, hoje a gente tem o online e o offline muito já distribuindo já esses investimentos, a gente percebe que essa mudança, essa virada de chave, ela foi extremamente importante para a empresa. Mas também, Cláudio, eu vejo muitos concorrentes que fizeram essa virada e não deu certo. Não deu certo. Então, não existe assim, você fala assim, não, Raquel, sempre é importante, sempre faça essa virada. Eu não sei se se existe uma receita de bolo, sabe? Todo mundo, não, faça a virada, não tá legal, faça a virada. Porque se você fizer uma virada, se você não estiver preparado, pode dar muito ruim. Exato. Então, talvez a gente já tinha um processo de preparação, nossa equipe já estava pronta, preparada para essa virada, para essa mudança de segmento. E o quanto você acha que foi muito importante e relevante você ser a cara da empresa, né? Você vender o produto, você se expor ali falando sobre o produto, você falando dos benefícios, o quanto você acredita que isso auxiliou dentro desse processo? E você sabe que nesse processo, no início desse processo, eu não acreditava nisso. Eu falava, não é possível. As merchandettes, que são as pessoas que falam sobre produtos, elas falam muito melhor do que eu. Elas têm uma apresentação muito melhor. Só que no momento que nós migramos para a televisão, o nosso investimento também era um investimento restrito. Então, todos os custos que nós poderíamos diminuir nesse momento seriam E aí valiosos. que você foi. E ali que eu fui, novamente. Então não foi uma coisa assim, não, eu fui porque eu queria muito. Não, teve um empurrãozinho financeiro, porque realmente as verbas eram muito restritas, né? Então a gente precisava ali colocar um pouquinho, restringir aí os nossos investimentos. Mas eu não acreditava que eu pudesse fazer. E aí, quando eu estava fechando um mapa de comercial com uma emissora, o vendedor dessa emissora, o comercial dessa emissora falou para mim, Raquel, faça, vai dar certo. Você é a melhor pessoa para falar sobre o seu produto. Então, às vezes, a gente precisa de vir alguma voz no nosso ouvido e falar, confia mais em você. Confia mais no seu potencial. E ali foi que eu comecei. E no começo foi muito ruim. Eu não olhava para a câmera, eu olhava para o retorno. O retorno, para quem não sabe, é uma TV que fica embaixo da câmera. E como eu me enxergava ali naquela TV, naquela imagem, ao invés de eu olhar para a câmera, eu olhava para o retorno. Então eu estava falando com a pessoa que estava do outro lado, mas não estava falando com ela, eu estava falando para baixo. E aí quando eu saí dessa minha primeira ação, que foi uma ação com a Kátia Fonseca, que na época já era um estouro de venda, né? A Kátia vendia muito bem. Então, mesmo com a minha insegurança, a Kátia, ela puxou para ela e terminou a ação. Quando eu saí, eu recebi um contato de um amigo, ele falou, Raquel, você não estava olhando para a câmera, para onde você estava olhando? Então, quer dizer, eu não tive escola nenhuma, orientação nenhuma, e eu fui. Aí coragem. Com a coragem, igual você aqui. Meu Deus, aí quando eu saí que eu olhei, aí eu pedi ação para assistir, né? E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu tava olhando para baixo. Mas por que eu tava olhando para baixo? Porque na minha cabeça, a câmera que tava embaixo, que é onde eu tava me vendo, e não em cima. Então, assim, existiram diversas situações nesse início que poderiam até ter me travado. Sim. Porque você aparecer na televisão, com muita gente olhando, com muita gente julgando, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, dos seus movimentos, dá muito medo. Mas dá muito medo mesmo. Mas eu fui com esse medo e com eu não sei, eu acho que uma fé muito grande de que aquele caminho era o melhor caminho. Então eu fui com essa expectativa e mostrar a minha cara, eu posso falar hoje com toda certeza, foi fundamental para o sucesso da minha empresa. Eu fiz um trabalho também de comunicação, porque num primeiro momento da minha vida empreendedora, eu entendi que eu precisava ser muito masculina para provar a minha competência. E também isso não foi tão... Naquele momento foi necessário, porque existiam reuniões onde tinham 8, 9, 10 homens e só eu de mulher. Então, naquele momento, eu tive que me colocar numa situação muito masculina. Isso eu vim trazendo para mim de uma forma tão natural que eu não percebi que eu estava perdendo, inclusive, né, aquela coisa mais maternal, aquela coisa mais carinhosa, eu fui perdendo. E aí teve um momento que para mim foi importante, que eu cheguei em uma emissora e uma das merchandettes falou para mim, olha, Raquel, eu vou te falar uma coisa muito importante que pode mudar, inclusive, a sua vida. Tinha uma pessoa aqui
quando você entrou, a pessoa fez um comentário bem negativo em relação à sua postura, falou, quem é essa pessoa brava? E depois que ela te conheceu, ela falou, eu não imaginava como a Raquel era legal. Ela falou, a primeira impressão, você não está conseguindo causar uma boa primeira impressão. E a gente só tem 3 segundos para causar uma boa impressão. É difícil. É muito difícil. Então, eu entendi também ali que eu precisava ser um pouco mais acessível, que eu precisava me comunicar melhor desde o primeiro contato. Então, eu fui aprendendo também. Acho que esse é um processo da vida. A gente está sempre aprendendo. Não existe algo, não, hoje está certo assim, mas amanhã pode estar melhor. Então vamos aprender, vamos melhorar a nossa comunicação, vamos ter menos medo de se expor. E essa virada de chave, quando eu passei a me expor mais, eu também tive que melhorar a minha comunicação, porque eu me tornei uma pessoa que estava circulando em ambientes que exigiam uma maior empatia. Não mais a Raquel empreendedora que só fazia reuniões. A Raquel comercial que precisa se conectar com as pessoas. E ninguém se conecta com uma pessoa que está muito fechada. Exato. Ninguém se comunica, ninguém se conecta. Então eu tive que também me abrir e ali começar a mostrar a minha rotina veio exatamente disso. Como que as pessoas vão se conectar mais comigo? Como que elas vão entender que eu realmente sou, né, como todas as pessoas, que eu tenho as minhas dificuldades, os meus medos, os meus dramas. E ali foi que eu comecei a falar um pouco mais sobre os problemas e dilemas de qualquer mulher, de qualquer empresária tem na vida. E aí foi importante também porque eu comecei a me conectar mais com as pessoas. Sem dúvida. Você tocou num ponto importante, né? Que é a dificuldade da mulher empreendedora. Como você enxerga os desafios? Você encontrou muitas barreiras também em relação a isso, além desse julgamento que as pessoas acabam fazendo? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Não existe nada que vai superar uma boa entrega de resultado. Seja homem, mulher, enfim, independentemente da sua condição social, da tua cultura, de onde você veio, nada vai superar um bom resultado. Então, quando você começa a entregar bons resultados, os julgamentos acabam. Exato. Então, como uma mulher pode superar a questão no empreendedorismo, aquilo que ela mostra, como que ela vai se apresentar, é mostrando e entregando resultado. Não tem outro caminho. Sim. Hoje, meu filho me acompanha também, então hoje a gente vê que o empreendedorismo feminino, ele é uma grande alavanca de muitos negócios. Sem dúvida. Muitas empresas sendo geridas por mulher. A mulher, ela tem uma sensibilidade, a mulher, ela tem um comprometimento com a entrega, com resultado muito grande. Então, a gente tem muitas qualidades que no empreendedorismo são muito importantes. Você também tem um outro projeto em paralelo, você também tem um podcast, chama Elas no Empreendedorismo. Como surgiu a ideia? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente o propósito. Quando eu comecei a aparecer um pouco mais, as pessoas começaram a me ligar e a perguntar muita coisa sobre negócios. Falei, gente, tem tantas dúvidas que para mim eram tão óbvias. Eu olhava para aquilo e falava, não é possível que a pessoa está perguntando isso. Porque para mim era muito óbvio, mas para a pessoa que está do outro lado, ela estava perdida. E ali eu entendi que eu precisava compartilhar um pouquinho, não só a minha história, como a história de outras mulheres que também haviam superado as suas dificuldades e adversidades para empreender. E ali surge o projeto Elas no Empreendedorismo, que é um projeto voltado para o empreendedorismo feminino. Então eu entrevisto mulheres de diversas áreas. Então tem a área mais técnica, a área de psicologia, advogada, contadora, enfim, de todas as áreas que envolve o empreender, principalmente um empreender da mulher. E aí contando a história de cada uma, como que cada uma conseguiu chegar a determinada, ao seu próprio sucesso, ao seu próprio objetivo, compartilhando e ajudando outras mulheres a empreender também. Isso é bacana, porque eu acho que levar esse tipo de informação, compartilhar as nossas histórias é sempre muito importante para ajudar outras pessoas que às vezes estão ali numa situação que não sabem bem o que fazer, principalmente profissionais da área técnica, né, que tem muita dificuldade em empreender, porque na formação você fez farmácia. A gente estava até conversando, se você tivesse feito farmácia antes de administração, talvez a visão hoje fosse outra até, Mas né? não tenha dúvidas, eu tenho certeza. Eu fui convidada recentemente para palestrar na faculdade na universidade que eu me formei, e para palestrar no curso de farmácia, para trazer essa visão empreendedora, para trazer essa visão comercial. Porque de nada adianta você ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se você não sabe vender.
se você não sabe falar sobre esse produto, se você não sabe colocar esse produto no mercado. E hoje a gente vê muitos produtos, muitos serviços que não são tão bons sendo vendidos numa quantidade estrondosa, simplesmente porque eles têm um marketing bem feito. E aí você tem lá um baita de um produto que você estudou, que você conhece, que tecnicamente aquele produto é maravilhoso, você tem um produto auditivo que é diferente de vários outros do mercado, e simplesmente você não fala sobre aquele produto, você tem medo de se colocar. E aí vem um outro que é muito inferior e que você sabe que é, e vende mais do que você. A fórmula é essa, você ter um bom produto, um bom marketing, se expor, dar a cara para bater, não tem jeito, né? Só é visto quem aparece, né? Não tem jeito. E que recado final você daria, então, para quem está nos assistindo, para todas as mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, que recado você daria para elas? Existem 2 momentos muito importantes na vida, que talvez esses momentos impactem aí o seu futuro. O momento da queda, o momento que você está lá embaixo, o momento que você está lá em cima. No momento que você está lá embaixo, como eu passei há uns 7, 8 anos atrás, a gente acha que a gente é incapaz, que nada vai tirar a gente daquele buraco, e a gente olha ao redor, a gente não vê ninguém. E o segundo momento é o momento que a gente está lá em cima, porque no momento que a gente está lá em cima, também no auge do sucesso, a gente acha que é imparável, que nada que a gente faça vai dar errado, que todas as nossas relações são relações muito verdadeiras, e aí nesses 2 momentos a gente precisa ter a maior atenção. No momento que a gente está lá embaixo, ter a força, os objetivos muito bem claros para a gente sair daquele lugar com o nosso próprio talento, com a nossa própria força interna, não esperar nada de ninguém. E no momento que a gente está lá em cima, a gente entender que somos todos iguais, que nós estamos aqui por uma missão que em breve vai acabar e que a gente possa fazer de cada dia o melhor dia das nossas vidas. Quero te fazer uma última pergunta, né? Que você mencionou, quando você está em cima, a gente acha que está tudo certo, tal. Você veio numa trajetória de muito sucesso. E no meio do caminho, ali você foi para a televisão, teve muito sucesso, mas apareceu algo chamado internet. Então, como você está lidando também com esse mundo digital? Eu passei por muitas transformações e talvez eu tenha vivido todos os momentos do vender. A gente começou falando sobre isso. E o vender, quando você vende, é um bom vendedor, você vende em qualquer lugar. Você vende num painel, você vende na internet, você vende na rua, você vende pessoalmente. O que acontece é que a gente precisa entender como funciona esse novo processo. E eu estou entendendo que nesse novo processo da internet não basta eu falar somente sobre produto. Eu preciso falar mais sobre o que eu sei e menos do que eu vendo. Então, a partir do momento que eu entendi isto na internet, a trajetória se tornou muito mais leve. Se você entra hoje nas minhas plataformas digitais da empresa, eu falo muito mais sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre pele, autoestima, do que sobre produto. Resultado, né? Você mostra sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende. Exato. A internet, o caminho é diferente. Por que muita gente se frustra ao entrar na internet? Porque ela entra na internet e ela passa o dia inteiro falando sobre o produto dela e sobre o serviço dela. E ninguém entra em rede social para comprar nada. A gente entra para se entreter. Então você entra para dar risada, você entra para conhecer alguma coisa, você entra para saber o que o outro está fazendo, você entra para se conectar. Quando eu entro num perfil que só tem catálogo de produto, eu vou embora. Quando eu entro em um perfil que eu entendo que ali existe uma pessoa, existe uma mãe, existe uma empreendedora, existe uma pessoa que cuida da saúde, eu mostro, por exemplo, o meu café da manhã, aí as pessoas me mandam mensagem, como você faz isso? Qual que é esse tipo de leite que você usa? Então você tem que mostrar coisas que estão relacionadas ao seu mundo, e aí você cria conexão. A partir do momento que você cria conexão, a possibilidade de conversão sobre aquilo que você vende serão muito maiores. Agora, se você nessa trajetória do offline, de vender cara a cara, onde as pessoas entram na loja para comprar o produto, você quer fazer a mesma coisa na internet, não vai dar certo. Então, entre nas suas redes sociais, na rede social da empresa, fale muito mais sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende. Essa é uma dica extremamente valiosa, né? E para as pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse nos seus produtos, como fazem para adquirir?
As nossas plataformas, @NatoMaster, também através do call center 0800 580 7777. Lá você pode, né, tirar todas as suas dúvidas, tudo que você quer saber sobre queda capilar, nesses 2 canais você vai conhecer. E também no site natomaster.com.br. Raquel, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo bate-papo. Com certeza foi muito importante esses insights valiosos para todos nós, que com certeza muitas pessoas vão se apegar nessas mensagens e transformar o seu crescimento pessoal e profissional de uma forma bastante saudável e bastante intensa. Eu Quero que te agradecer. agradeço, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre muito bom compartilhar a minha história, compartilhar aquilo, né, aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo, para poder inspirar outras mulheres. E as minhas redes sociais é oficial Raquel Rodrigues, que ali eu falo um pouquinho sobre lifestyle, sobre qualidade de vida, sobre família, sobre empreendedorismo. Então lá a gente tem um segmento um pouquinho diferente, oficial Raquel Rodrigues. Ela é personal organizer, mas ela tem uma história fantástica de transição de carreira. Quero te dar as boas-vindas e que você conte um pouquinho dessa história para a gente, como tudo começou, qual que é a sua formação, no que você vinha atuando dentro da sua trajetória profissional e, de repente, como a personal organizer entrou na sua vida. Primeiro, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Toda vez que eu conto um pouquinho mais a minha história, é uma emoção muito grande poder falar, e com ênfase na transição de carreira ainda, que para mim foi bem doloroso, foi um processo complicado, assim. Eu gosto bastante de tocar nesse assunto, então muito obrigada pelo convite. E a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar. Eu também sou formada em comunicação. Eu sou formada em comunicação, saí de administração, mas fiz pós em marketing, fiz curso de extensão em branding. Eu vim já de um bom tempo do universo dentro da comunicação, do marketing, da publicidade, de agência. E eu nunca vi sentido no que eu fazia. Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, por ser filha única e querer ser independente dos meus pais. Eu, com 17 anos, já estava trabalhando em agência. E em algum determinado momento eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, para quem eu estava fazendo. E a minha principal resposta era: eu não acreditava naquilo que eu vendia, eu não acreditava, eu não tinha prazer naquilo. E aquilo começou a ficar um pouco mais pesado emocionalmente pra mim. Eu ia trabalhar chorando todos os dias. Assim, se você me parasse no meio do caminho, às 8h40 da manhã, chegando no trabalho, e perguntasse por que eu tava chorando, eu não ia saber te responder. Mas não tava feliz. Faltava algo dentro de você. Faltava um propósito. Faltava um motivo do porquê ele está fazendo aquilo. Então, assim, relativamente jovem, eu tinha um cargo importante numa empresa importante. Eu migrei do mundo de agência para o mundo corporativo, sempre no marketing, mas já estava no mundo corporativo, ganhando muito bem, com uma equipe grande embaixo de mim, relativamente nova, eu tinha 24, 25 anos na época. E aí me deu uma crise existencial, que eu falei: não é isso, eu não sei o que é, não sei. Se por um acaso vier, assim, do fundo da minha alma, uma vocação de ser médica, tá tudo certo. Com 25 anos eu largo tudo e vou fazer medicina, eu começo de novo. Você aceitou bem isso dentro de você, essa mudança? Num primeiro momento, sim, só que eu não tinha a mínima clareza do que eu queria. Eu só tinha entendido que não era aquilo, mas eu não sabia pra onde ir, o que fazer. Mas por que eu vou trabalhar? Porque, querendo ou não, eu que pago minhas contas. Eu me sustento, eu moro sozinha, eu tenho meus cachorros, eu tenho minha rotina. Não dá pra eu depender da boa sorte, da boa vontade do universo de me mandar de presente uma profissão que eu saiba que eu goste. E como sua família reagiu em relação a tudo isso? Péssimo, péssimo. Primeiro porque eu tirei um ano sabático, né? Então eu me permiti parar pra pensar e eu entendi que eu ia fazer uma transição de carreira, mas eu não tinha clareza de nada mais do que isso. Então eu tirei um ano sabático, fui fazer trabalho voluntário no Oriente Médio e prometi pra mim que eu só voltava pro Brasil quando eu tivesse as minhas respostas, principalmente em relação ao profissional. E aí é aquilo que eu falei: se eu descobrisse que minha vocação fosse ser médica, tá tudo certo, eu começo de novo, mas eu só preciso ter um propósito, só preciso ter um direcionamento com aquele quentinho no coração de saber que eu gosto do que eu faço. Melhor parar e reavaliar do que dar sequência em algo que não te dava prazer, né?
Foi exatamente isso. E aí, meu deadline para voltar para o Brasil era no mínimo 1 ano, podendo até se estender um pouco mais. O tempo foi acabando. E como eu fazia, eu trabalhava com, eu fiz muito trabalho voluntário no terceiro setor com crianças refugiadas da guerra. Então eu viajava muito ali no Oriente Médio. Toda hora faz mala, desfaz mala, dorme num quarto diferente, passa uma semana aqui, outra semana ali. E eu sempre era chamada a atenção em relação à minha organização, que nunca foi profissional, que sempre foi uma coisa instintiva. Eu tenho isso dentro de mim desde que eu nasci. E eu curti aquilo. Ai, tem que fazer mala, tem que desfazer mala. Não vou deixar minha mala ali de qualquer jeito. Vou organizar no armário. E todo mundo que entrava, ou no meu quarto, ou no momento onde eu estava organizando, me chamava atenção positivamente. E aí eu levantei uma antena, falei, pode ser um caminho. E aí meu tempo ali foi acabando, chegou a dar 1 ano. Eu ainda não tinha muita clareza, até porque eu não estava olhando 100% para isso. Eu precisava, de fato, assim, desligar a cabeça e viver o que eu tinha para viver lá. E aí, em um determinado momento, meu dinheiro foi acabando e eu precisei fazer alguns bicos, o que é uma coisa muito normal, principalmente para pessoas que tinham a minha idade e para a comunidade brasileira que estava lá. Então, tinha um grupo na Isso lá internet. mesmo, lá no Oriente Médio. Lá, isso. E aí tinha um grupo no Facebook de trampos, era até em português. Eu fiz um pequeno post falando meu nome, os horários que eu tinha disponível, com aquela ideia de fazer o que as pessoas que me indicaram para esse grupo faziam, que nada mais era do que garçonete, babysitter, hosted em hotel e restaurante, e eu achei que ia ser aquilo que eu ia fazer. E aí eu postei, uma pessoa veio pedir ajuda para fazer uma mudança residencial. Batia, assim, era perto do bairro que eu morava, batia com os meus horários. Nunca fiz mudança, não sabia o que eu tinha que fazer, mas falei, vamos lá, Vamos lá. vamos lá. À toa, vamos lá. O máximo que pode acontecer é esse cliente precisar de alguém para carregar a geladeira nas costas, para carregar a caixa. Eu falei, o cara vai olhar meu tamanho, Não vai rolar, né? bater no meu ombro e falar, obrigada, querida, você não serve para isso, mas até aí tá tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá, ele se apresentou, era um apartamento enorme, eram 8 quartos, eram 12 pessoas que moravam lá, ele é de uma família religiosa, então os pais eram... o pai era chefe de um templo, ali mesmo no país onde eu morava, o irmão mais velho casou e foi para os Estados Unidos, a irmã mais velha foi para o exército, o outro irmão foi sei lá para quê, eles eram em 8 irmãos, 8 filhos, né? E aí ele falou, fim das contas eu acabei sozinho aqui, meus pais acabaram de se mudar para uma cidade de praia, não faz o mínimo sentido eu morar neste apartamento, eu vou me mudar para ali, daí ele apontou assim para a janela mesmo, era o prédio do lado. Só que eu sou extremamente workaholic, eu não tenho tempo para nada, eu sou muito organizado, eu tomo muito cuidado com as minhas coisas e eu não queria fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, assim, ó, tá aqui a chave da minha casa, eu já comprei plástico bolha, já comprei caixa de papelão, take your time, e assim, se precisar de um dia, de 5 dias, de uma semana, de um mês, tá tudo certo. Eu só quero ter as minhas coisas literalmente organizadas no lugar e fazer uma mudança com calma. Obrigada, ele fechou a porta da casa dele. Te deu essa responsabilidade. Não, eu lembro da sensação, eu sentei no sofá, eu peguei meu celular e joguei no Google, como fazer uma mudança residencial sozinho. E devia ter coisa, hein? Por um lado, sim, por outro, era aquilo, assim, as principais pessoas que moraram lá já tinham saído do apartamento, então o que ficou era o resto, e que ninguém mais queria. Então ele falou, eu vou te mostrar o que é meu quarto, as coisas de cozinha que eu uso, meus pais vieram aqui, já sinalizaram que eles querem levar, de resto, pode embalar tudo que eu vou doar, que não faz mais o mínimo sentido. Então, pelo menos essa responsabilidade de selecionar, de escolher o que é, o que não é, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que botar a mão na massa ali e fazer uma mudança de uma maneira organizada. E aí eu lembro dessa sensação, eu comecei a embalar a cozinha, os pratos, os copos, eu falei, gente, não, mas tá muito difícil, eu não sei fazer isso, deixa eu ir pras roupas, roupa deve ser mais fácil. Tinha mala e tal, aí eu comecei a colocar e tentar categorizar as coisas pra não fazer bagunça nas roupas, e aí eu não sabia se era dele, quem me contratou foi um cliente, ele era casado com um outro homem, então tinha roupa dos dois, ele tinha pedido pra não misturar, eu não sabia o que era um, o que era de outro, eu falava, gente, e aí assim, as primeiras 3 horas eu tentei começar e não terminei nada. Só quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça e tentando entender uma lógica pra fazer aquilo de uma maneira organizada. Nunca tinha feito, nunca tinha mexido com aquilo. E aí, resumo de história,
O tempo foi passando, eu fui me familiarizando com aquele ambiente. Em um determinado momento, no segundo, terceiro dia de embalagem, ele chegou para trabalhar, para fazer uma reunião home office. E aí, no final da reunião, ele começou a me ajudar e botar a mão na massa junto comigo. Ele não era casado ainda, eles estavam noivos e o noivo dele não morava lá. Eles iam morar juntos nesse apartamento que eles estavam se mudando. Então, eu, não, num primeiro momento, não tinha conhecido o noivo dele. Mas depois o noivo chegou e, enfim, a gente, assim, ficou muito amigos, porque é um trabalho que dava para fazer conversando. Eu fui abrindo meu coração, ele foi abrindo o coração dele, o noivo chegou, fiquei amiga dele também. No fim, assim, a gente é amigo até hoje, nós três. Eu fui criando uma lógica, eu fui entendendo como fazer. E aí, a princípio, ele tinha me chamado para fazer só a embalagem e organizar as coisas naquele apartamento. Tinha um monte de coisa que ia voltar para casa dos pais, um monte de coisa que era doação. O que era dele, de fato, ele e o marido, ele e o noivo iam levar nas costas e tá tudo certo. E aí, no último dia, quando eu tinha terminado, foram 9 dias de embalagem no começo, fazendo tudo sozinha. Daí, no final, quando ele falou, olha, eu tenho 2 opções, eu posso te pagar agora, mas eu queria que você continuasse. A gente gostou muito de você, você é super organizada. Eu confio minha casa nas suas mãos. Vou te levar para minha casa nova. Você topa agora abrir tudo Organizar lá, que né? você embalou e organizar lá? Eu nem pensei 2 vezes. Falei, óbvio, vambora. Só que eu não sei quanto tempo eu vou demorar, né? Eu sei a quantidade de coisas que tem. E aí, no fim, foi um processo infinitamente mais legal. Eu já tinha gostado do primeiro processo de embalagem. No segundo, eu já estava familiarizada com as coisas deles, então sabia exatamente a quantidade de cada uma das coisas que eu que embalei. Neste meio tempo, fui entendendo no YouTube, no Pinterest, no Google, no Instagram. O Instagram estava começando, mas não era tão grande quanto é hoje. Mas eu fui entendendo, assim, mais ou menos como fazer. E aí fui pegando prática, fui pegando técnica aqui, técnica ali. Eles sabiam totalmente da minha história, né? A minha crise existencial, o motivo pelo qual eu estava lá, só para realmente me encontrar. E aí, no fim, eu fiquei 9 dias para embalar tudo e 7 dias para organizar, abrir, organizar e deixar. Porque daí eu comecei a ficar criteriosa com uma coisa que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Porque eu deixava organizado e falava, não tá legal, parece que não tá funcionando, deixa eu fazer de novo. E é difícil porque a percepção do que é bom para você às vezes não pode ser para o outro, né? Exato, exato. Só que naquela época eu não tinha essa clareza. Era tudo de acordo com o meu crivo, né? Eu nem estava preocupada com o que eles estavam achando. Eu não gostava, eu fazia de novo. E para eles, eles só queriam que abrisse e resolvesse. Eles não estavam muito preocupados, assim. E aí, enfim, a gente ficou super próximos, super amigos. Foram praticamente mais de 2 semanas ali trabalhando todos os dias juntos. E aí, no final, quando eles foram realmente me pagar, e lá se faz tudo por hora, né? Não tem o valor da diária, o valor do serviço, um orçamento. É tudo cobrado por hora. Só que teve dia que pediu pizza, teve dia que a gente ficou conversando. Eu falei, não vou cobrar milimetricamente as horas. Só que se eu fosse paga exatamente pelo tempo que eu fiquei lá, eu ia ganhar um dinheiro considerável. E eu não tava esperando aquilo, e foi exatamente o que eles me pagaram por todas as horas ali. Eu já estava mais ou menos no momento de voltar para o Brasil, mas sem aquela clareza do que fazer. Eles me pagaram e falaram assim, Carol, senta aqui que a gente quer falar com você. E aí eles vieram com uma caixa. Vocês pode falar nome de marca? Pode, Tiffany, das joias. sim. Só que era muito grande. Eu falei, gente, mas o que esses caras compraram para mim na Tiffany? Porque era uma caixa exatamente, assim, o mesmo tom de verde, escrito em preto. E eles me deram, tava muito pesada. E aí eu achei que era uma joia. A hora que eu abri, tinha um cartão. Carol, parabéns por encontrar sua nova profissão. A gente tá muito feliz em fazer parte desse momento. Conte sempre com a gente e tal. Aí eu não entendi direito. Eu falei, mas como assim nova profissão? Vou chegar no Brasil, vou abrir uma empresa de mudança. Não é Não isso. faz sentido, Foi né? muito legal. Eu gostei do que eu fiz, mas não vou abrir uma transportadora, né? Não é isso. E aí, quando eu tirei o cartão, tinha tipo um peso, sabe esses pesos de papel? Sim. Que são decorativos, tipo um enfeite redondo, com um cabide e um coração no meio, que é exatamente O hoje, logotipo. que foi da onde eu tirei o logotipo. Então era um enfeite super bonito, e assim, mais minha cara impossível, cheio de purpurina, glitter, rosa, branco, só faltava um unicórnio em cima, mas lindo assim, maravilhoso. Eles vieram me abraçar, super emotivos. Eu não tava entendendo direito. Falei, como assim nova profissão? Existe uma profissão, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil a gente não entendeu direito se chegou ou não, mas que se chama personal organizer.
bem-vindo a esse mundo, porque é esse seu ponto de partida. Você não conhecia. Nunca na vida tinha ouvido falar, não tinha noção que existia essa profissão. Ele pegou o iPad dele, ele falou, olha, eu fiz uma pesquisa aqui, não entendi nada, porque tá tudo em português. Mas esse curso parece bom, esse curso não parece tão bom. A gente já se inscreveu, dia 6 de janeiro você precisa estar no Rio de Janeiro, porque começa o seu curso. Uau, E o lá meu do outro lado do mundo. exato. E o meu deadline era ir embora no máximo em dezembro, para janeiro eu tentar, né, me encontrar e fevereiro, começo do ano, começar a tá trabalhando com alguma coisa. E aí eu voltei pro Brasil, fiz o curso, cheguei no Brasil depois de 1 ano e meio, falei, oi família, tchau família, tô indo pro Rio. Ninguém entendeu nada, o que você tá fazendo? E eu não contei pra ninguém, porque nem eu sabia se ia dar certo. Falei, vou fazer um curso. Fiz. Foi esse meu primeiro passo, porque daí eu entendi, de fato, que existia uma profissão que fazia aquilo com metodologia, com técnica, com a preocupação de fazer um briefing e entender que não é à toa que a profissão se chama personal organizer. Sim. É um serviço extremamente personalizado, que eu faço na Não casa é só na sua intuição, né? que foi que eu tinha feito naquele primeiro momento, né? E aí, dali foi meu primeiro passo para. Eu não imaginava abrir uma empresa, não imaginava ser empresária, não imaginava estar no mercado por tanto tempo. Isso faz 9 anos, daqui a pouco eu vou fazer 10 anos de empresa. A gente se fala até hoje. Inclusive, eu voltei para lá mais 8 vezes depois de 2000. Eu morei lá em 2014 para 2015. Eu voltei pra lá 8 vezes, então a gente tem super contatos, eles me seguem nas redes sociais, comentam tudo, mandam direct, então assim, eles participam ativamente até hoje do processo, Que bacana. que foi o primeiro Nada passo, por né? acaso. E tem algumas imagens de projetos aí também. Aqui é um closet masculino, Essa inclusive, parte de sapato é sempre muito difícil, né? Principalmente mulheres têm vários tipos de sapatos, botas, tamanhos diferentes, tipos diferentes, às vezes até quantidade, né? assim, essa é uma frase que eu escuto muito dos meus alunos. Ai, meu Deus, mas isso aqui pra mim é difícil. Depois que você já tá com a mão na massa, depois que você já pegou todo e qualquer tipo de desafio, não tem difícil. Até porque se você seguir a minha metodologia, se você seguir o passo a passo, o passo 1, passo 2, passo 3, que são os principais de qualquer organização, acaba não existindo difícil. Você desmistifica aquela dificuldade, criando botando em prática aquela metodologia e fazendo aquilo funcionar. Então, isso de sapato, putz, nem toda sapateira comporta todo o sapato que a pessoa tem. Então, vamos começar. O passo 1 é sempre fazer a separação. O passo 2 é sempre categorizar. Eu tendo sapatos categorizados, tá tudo bem eu deixar os chinelos, chinelo e rasteirinha, por exemplo, num outro lugar que não seja sapateira. Tá tudo bem eu deixar as botas de inverno, só que daí vai ser uma categoria específica. Quando ela quiser usar bota de inverno, não vai estar na sapateira, vai estar num outro lugar. E a gente usa aquele espaço com a categoria que ela mais usa no dia a dia. Então a gente vai desmistificando essa questão da dificuldade, porque, assim, botando a metodologia em Se criar o prática, raciocínio, acabou, né? funciona para tudo. Vamos Exato. pro próximo. Aqui a gente tem mais closet masculino também. E assim, eu falo isso sempre, tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes. Não tem certo e errado. Uma coisa que funciona para você pode não funcionar para ele, que pode não funcionar para ela. Então, por exemplo, aqui é um closet que a gente fez muita pilha. Né? Então, tem pilha de camiseta, tem pilha de polo, tem pilha de malha, pilha de moletom. E tem clientes que detestam, falam, gente, não dá, não consigo usar pilha. Como é que eu vou usar ali de baixo para pegar? Então, isso é uma coisa legal também, porque a gente vai ouvindo quais as dificuldades, o que já funciona, a gente deixa como tal, o que não funciona, a gente entende o porquê que não funciona, cria uma outra solução de acordo com o espaço também, porque também muitas vezes não adianta a cliente falar assim, ai, meu sonho é ter uma sapateira linda, maravilhosa, organizada, sendo que ela não tem uma sapateira. Né? Então a gente vai deixar tudo lindo, maravilhoso, organizado, mas não numa sapateira. Então E varia muito de vocês acordo. orientam também em relação, por exemplo, tem roupas que às vezes as pessoas dobram, mas o ideal seria pendurar, esse tipo de situação também. Sim, sim, com certeza. Até para não estragar o material em si. Tem roupas que são mais pesadas, que não podem ficar penduradas. Ah, mas vestido eu penduro todos. Não, nem sempre. Dependendo do material, do tecido daquele vestido, às vezes é melhor dobrar. Ah, mas não sabia. Nossa, vestido eu sempre pendurei. Então é isso, não tem certo e errado. A gente vai de acordo com cada um daqueles ambientes, cada uma daquelas peças, cada um daquele mindset daquela casa, daquela rotina. Mais uma.
Aqui foi um escritório. Escritório. Então esse é um forte já da Creative. Até pouco tempo atrás eu ficava meio assim, mas do que é o escritório? Mas que tipo de serviço você presta? Porque já me chamaram para fazer um depósito de um escritório que, assim, foi um dos projetos mais desafiadores do mundo. Você olhava, o negócio caía, assim. Não tinha espaço para andar, assim. E era de material de brinde promocional, então não dava, não tinha nada para jogar fora. Então, e o espaço era pequeno, então era muitos desafios para pouco espaço, para uma quantidade grande de coisas. Então, eu fiquei meio traumatizada e depois daquele eu comecei a escolher um pouco mais quais tipos de escritório a gente ia organizar. Então, eu me especializei num curso de organização corporativa, e aí hoje um dos braços da minha empresa, de fato, é qualquer tipo de escritório, mesmo quando eu mexo em só documentos. Seja documento, estoques, Tudo, até um tudo. restaurante para armazenar, né, os Tudo. E mantimentos. esse escritório aqui era de uma empresa de fretamento de avião para empresas. Então também tinha a questão dos materiais, dos brindes, tinha toda a parte de estoque de documentos antigos de 15, 20 anos que não podia jogar fora. E aí a gente foi achando que, assim, a gente foi achando os documentos repetidos, Xerox da Xerox, cópia da cópia. E aí aquilo sim não fazia sentido manter os dois. Tendo uma cópia, tá tudo certo. Não precisa ter dois espalhados em duas pastas diferentes, em dois lugares diferentes, dentro do Sim. mesmo escritório. Então, que foi o caso desse escritório, dessa foto. Temos mais uma? Closet feminino. Aqui, nossa, esse projeto foi agora no finalzinho do ano. É, uma cliente separou do marido e foi para um apartamento deles, né, do casal, mas provisório, enquanto o dela não ficava pronto. E aí a gente fez essa mudança. A gente tirou as coisas só dela e dos filhos e mudou para esse apartamento que a gente sabia que era provisório, que ia ficar 6 meses, enquanto não terminava a obra do original, do definitivo dela. Antes de acontecer, de fato, o dela ficar pronto, o ex-marido dela vendeu esse apartamento. Então ela tinha que sair de lá às pressas. Só que o definitivo não estava pronto ainda. Então, foi uma loucura de assim, a gente tinha acabado de montar o closet, a gente tinha acabado de fazer a organização da casa inteira, dos filhos, da cozinha, de tudo. E 2 meses depois, toca a gente para De novo. desmontar tudo para ir para um outro provisório, para ir depois para o definitivo. E esse daqui é o definitivo. Esse daqui é o da nossa cliente e esse daqui é o da filha dela. E aí, o lado bom disso é que a gente já sabia absolutamente tudo que ela gostava, do que não gostava, do que funcionava, do que não funcionava. A gente fez, assim, 4 mudanças para ela em menos de 6 meses. E acontece, né? Acontece. Tem mais? Não, só. Não. Tem esse. Aqui também é um pós-mudança. Esse daqui é um roupeiro. E a parte de rouparia também, nem todo mundo tem um armário, um closet específico. Aqui é como se fosse uma despensa, né? Você abre a porta, você entra nesse quartinho que é a rouparia. Às vezes é só um armário, às vezes é só metade de um armário, mas essa é uma organização que também faz muita diferença no dia a dia da casa, porque, putz, você vai trocar roupa de cama, não sei, vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma diarista que vai fazer faxina uma vez por semana. E o tempo dela é escasso, não dá pra ela ficar perdendo tempo procurando o lençol de um, com a fronha de outro, com a colcha do outro, com a capa de travesseiro. Então a gente já monta, exato, todos os conjuntos de todas as camas. Tem casas que tem vários tamanhos de camas diferentes, então isso também acaba atrapalhando, porque daí a pessoa põe no lugar errado, e aí vai dormir, o lençol sai, aí tem que trocar o lençol porque a cama é maior. Então é um sistema de organização para cada um dos ambientes da casa, assim, é muito, muito peculiar. Bem legal. Depois desse seu sucesso como empresária nesse segmento, qual é a reação da sua família hoje? Bom, minha mãe quer trabalhar comigo, né? Minha mãe já tá se desvinculando do mundo corporativo e já tá com o olhinho ali. Eu tento não misturar muito família, mas onde dá, eu trago minha mãe junto. Meu pai se desfez totalmente daquele perfil de fala, de tipo, você tá dobrando cueca, não sei o quê. E hoje ele é todo orgulhoso, porque ele fala, a Carol aprendeu comigo, eu sou muito organizado. Se não fosse a minha referência, ela não saberia ser tão organizada assim. Então, eu consegui reverter a situação. E pra mim isso é muito gratificante. Assim, não é que eu não consigo, eu não vejo
não me vejo até o resto da minha vida fazendo outra coisa. Porque, de novo, tocando no assunto de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, eu precisava de um propósito. Eu precisava acreditar naquilo que eu fazia. E para mim é muito gratificante ver a questão da transformação da vida da pessoa. Exato. Então, por mais sutil que seja, por mais que seja só uma mudança, ou que seja só um quarto de bebê, ou que seja só uma despensa, eu só faço quando eu sei que eu vou transformar aquele lugar e que eu vou conseguir transformar para melhor. Então, e isso tá no DNA da minha empresa. Isso tá assim, intrínseco em todos os funcionários que trabalham comigo. Se não for para transformar, nem faz. Você quer me contratar só para deixar seu closet bonito? Eu não sei se vale a pena para mim realmente prestar esse serviço, sabe? Eu vou Sim. lá para causar uma transformação e um impacto positivo na vida daqueles clientes. Então, pelo fato de estar 100% relacionado com o meu propósito de vida, que é para transformar para melhor, que é fazer a energia fluir, que é mudar o mindset, né, daquele ambiente, eu não vejo eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso, assim, para mim é muito legal. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que quiser fazer o seu curso, participar de um workshop, ou até mesmo trabalhar com você, né? Quer deixar seus contatos, suas redes? O Instagram é @creative.organizer, o site creativeorganizer.top.br. Eu tenho curso presencial, né? A cada 2 meses. Então, agora no final de janeiro a gente já está com a turma praticamente montada. Eu tenho algumas vagas ainda e o próximo vai ser em março. Então, eu tenho um mês sim, um mês não de curso. 2025 para mim é um ano muito importante, porque vai ser o ano de lançamento do meu curso online. Então, ano passado a gente fez todo o movimento de gravar, de editar, de desenhar as estratégias de lançamento, e agora até o final de janeiro vai acontecer o lançamento do curso online em si, porque daí eu consigo atingir mais gente. Tem muita gente de fora do Brasil, brasileiros, mas de fora do país, que moram em outros países, né, querendo fazer o curso, e aí fala, Carol, mas eu preciso me programar com antecedência, porque suas datas não casaram com a minha, e agora não sei quando é que eu vou poder ir para o Brasil. Então, isso para mim é uma promessa, assim, muito valiosa para 2025, que é o curso online. Então, se tiver gente também assistindo, escutando, que não consiga ter a facilidade de vir para São Paulo, isso também é uma coisa muito legal. Eu dou palestras, né, não só motivacionais, mas também focadas em organização, dentro do universo de organização. Então, posso dar um exemplo Pode, aqui? claro. Ano passado teve a junção de marcas do grupo da Arezzo, né? Então, a Farm, eu nem sei qual que é o nome novo, porque mudou, enfim, mais 5521, não sei, 5511. Eu sei que o nome da empresa é um número. Mas eles nos procuraram porque eles precisavam mudar o mindset dos funcionários em termos de organização. Porque como a empresa ia crescer, os funcionários das diversas empresas iam acabar trabalhando juntos no mesmo ambiente. E isso já estava começando a causar um burburinho em questão física, de espaço, Culturas né? diferentes, né? E aí, eles nos contrataram para fazer, a princípio, a semana da organização. E aí, depois o negócio foi tomando uma dimensão maior. E aí, a gente desenhou a 4 mãos juntos um workshop com a linguagem dos funcionários, com a rotina dos funcionários, com a nova vida que eles iam ter, meio híbrido, meio presencial. Então, eu estou conseguindo agora unir o útil ao agradável, assim, já que eu saí do operacional e já que o foco de fato era expandir a minha empresa, esse ano a gente está caminhando bastante para o digital e bastante para essa parte de palestra, de conscientização das pessoas em relação à organização, em termos de transformação de vida, né? E as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, muitas delas agora vão começar a repensar depois desse bate-papo e vão se interessar, obviamente, em fazer um orçamento com você. Como é que faz a pessoa, o que que ela tem que mandar para você para que ela consiga fazer um orçamento? Eu não tenho um valor fixo por cômodo, por metragem, por número de portas de armários, né? O meu termômetro para fazer um orçamento é entender tudo aquilo que eu vou colocar a mão na massa para organizar. Então é engraçado, porque tem gente que me procura e fala assim: olha, eu não moro nessas mansões que você posta, então para mim o orçamento vai ser mais barato, porque, gente, não tem nada a ver com isso. Mais rico, mais pobre, a casa é grande, é uma mansão, é um apartamento. O meu orçamento varia de acordo com um termômetro, que é a quantidade de coisas que eu vou colocar a mão na massa para organizar.
Daí a gente tem duas opções, né? A primeira delas é fazer uma visita técnica, daí a gente vai até o local, é jogo rápido, assim, não demora mais que 10, 15 minutos, porque a gente já vai com um olhar bem clínico, assim, bem analítico para fazer a mensuração de tudo que precisa ser organizado. Só que isso demanda um pouco mais em questão de agenda, tanto nossa quanto do cliente. Tem gente que tem mais pressa, que precisa organizar semana que vem, não dá tempo, não consigo te receber na minha casa. E aí, uma segunda opção é mandar foto ou vídeo dos locais que você quer organizar, para eu conseguir visualizar sobre o que a gente está falando. Ah, é minha casa inteira. Ok, você mora com quem? Quantos metros tem sua casa, né? Para eu entender a quantidade de coisas que a gente vai achar, que a gente vai mexer. Você tem filho, você tem criança, você tem funcionário, você não tem, você recebe gente. Então, tem todo um briefing para eu conseguir me encaixar na sua rotina, entender quanto tempo eu vou demorar para organizar aquilo, porque daí o meu cronograma reverso é montar uma equipe a curto prazo, né? Não passando muito de 2, 3 dias para organizar tudo aquilo que você precisa. Então, assim, não adianta, quanto custa para organizar uma cozinha? X. Um closet feminino, Y. Eu preciso de fato analisar aquela quantidade de coisas. Então, ou fazendo a visita técnica ou recebendo as mídias. Em 2024 foi o primeiro ano que a gente atendeu um cliente internacional. Então, foi tudo 100% online, assim, o casal me contratou sem me conhecer pessoalmente, assim. Então, não tem muito essa da necessidade de estar junto, da necessidade de fazer a visita técnica. Tem gente que gosta, tem gente que prefere, mas pra gente não é um pré-requisito. E aí, a partir do momento que eu entender tudo aquilo, eu já consigo fazer um orçamento. Legal, muito bom a sua história, principalmente por essa transição, que eu acho que é uma história muito legal. Não é fácil enfrentar, às vezes, as questões familiares, principalmente, essa rejeição, mas a sua resiliência, a sua determinação, ela foi crucial para todo esse sucesso. E o nosso propósito no podcast é esse, contar essas histórias, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem vivenciam isso, às vezes não estão plenamente felizes naquilo que fazem, mas ao mesmo tempo abandonar tudo que já foi construído não é fácil, deixar tudo isso para trás, mas se você tiver convicção das coisas, e mesmo sem ter, né? Porque você Eu não sabia o que tinha. você não queria, a convicção era do que você não queria, mas nunca é tarde para buscar um novo caminho e trilhar um novo caminho, nada é por acaso, você encontrou pessoas no meio do caminho que te deram esse norte, né? Te deram esse insight de uma profissão que você nem sabia que existia, e tá aí o grande sucesso. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e que desejam ingressar nessa profissão ou que se identificam com a sua história. Eu concordo, assim, plenamente com o que você falou. Eu acho que precisa de uma certa convicção, assim, e, na verdade, é uma motivação, independente de qual seja. Eu não tinha clareza na época de qual era a minha motivação. Hoje eu enxergo que realmente eu não gostar do que eu fazia, me fez repensar na minha vida como um todo e dar esse passo diferente no ramo profissional. Mas a partir do momento que você faz o que você gosta, que até então eu nunca tinha vivido isso, e eu transformei a minha paixão por organização na minha fonte de renda, na minha profissão, putz, isso não tem preço que pague. Então, para quem está assistindo, né, que é o que você falou, desse momento de transição de carreira, que querendo ou não, é o público das pessoas que fazem meu curso, né? Então, tem gente, é muito engraçado. Né, eu com 1,60 m, das pessoas olham pra minha cara, acham que eu sou criança. Tem uma senhora de 60 anos me chamando de professora. Eu falo, gente, nunca na vida imaginei ser chamada de professora por uma senhora de 60 anos. Mas querendo ou não, tá todo mundo na mesma página de transição de carreira, passando pelo que eu já passei. Então, o meu curso fala muito disso também, né? Dessa certeza de dar um passo em direção ao seu propósito. Isso pra mim é o mais importante, né? Foi o que eu falei, as dobras, a coisa bonita ali é o de menos. E a mensagem, né, que você falou para eu comentar, eu acredito muito que o nosso externo, ele influencia no nosso interno e vice-versa. Quando o nosso espaço tá bagunçado, quando a gente tá em meio de um certo caos físico, é muito difícil você conseguir estar 100% organizado internamente, porque uma coisa influencia a outra, e vice-versa, né? Quando você está com seus pensamentos bagunçados, quando você não tem a clareza emocional, aquilo acaba se refletindo no seu externo, no seu espaço. Então, assim, eu não tenho a mínima formação em psicologia, eu tento até desviar desse assunto quando os meus clientes vêm tentar conversar comigo, desabafar de alguma coisa, mas o que eu posso fazer é ajudar no tipo de problema interno, mexendo no externo.
né? Então, quando eu falo, né, que o slogan da minha empresa é daqui para frente tudo vai ser diferente, é com base nisso. Eu acredito que a organização transforma de fora para dentro, né? Eu mexo no seu espaço, eu transformo o seu espaço e aí automaticamente você não tem mais nada físico para se preocupar e poder cuidar da sua mente. Então, seja lá o propósito da pessoa que está assistindo esse podcast, se for para contratar, se for para fazer um curso, mas olha para a bagunça interna e vê fisicamente onde aquilo pode impactar positivamente a sua vida. Nem que seja uma gaveta. Para, um final de semana, não um final de semana, um sábado, 3 horas do seu sábado, uma gaveta, um lugarzinho ali que tá bagunçado e vê depois como aquilo vai fluir diferente a longo prazo, porque a energia de lá mudou, assim. Então, eu sou a maior propagadora dos benefícios da organização. Sempre que eu puder falar, eu não vou contar minha história, eu não vou vender meu curso, eu não vou fazer você virar meu cliente, eu vou querer te impactar positivamente, nem que seja para você botar a mão na massa, assim, Sim. sabe? Então, quer transformar a sua vida? Quer transformar qualquer coisinha da sua vida? Arruma uma gaveta. Começa por aí. E como nada é por acaso, né? Nós estamos no início do ano, que as pessoas refletem muito sobre isso, as mudanças, né? Então, tá aí a super dica da Sim, Carol. sim. Obrigado, Carol, novamente pela presença. Obrigada a você. Muito sucesso nesse ano de 2025. E quem sabe esse ano eu viro seu cliente. Afinal de contas, Amém. vou mudar, então talvez vou precisar de Te algumas vejo em dicas aí breve, se Deus também. quiser. Se você gostou desse episódio, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse conteúdo para todas as pessoas que estão precisando de uma organização nas suas vidas. Passe esse conteúdo para eles que eles vão adorar e vão querer contratar a Carol com toda certeza. Obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast A Arte de Vencer. Até lá.